Capítulo 15. Desespero do casal. A sala dos regentes abafada naquela manhã, o sol filtrado pelos vitrais tingidos de vermelho, refletindo tons rubros sobre os semblantes tensos de Ellerich, Hakkar e Mirlet. Ellerich estava em pé diante da janela, o braço amputado oculto sob um manto cuidadosamente dobrado sobre o ombro. Seus olhos estavam cerrados, mas o ódio era palpável em cada linha de seu rosto. Aquilo que Marastágua fez comigo, rosnou, a voz carregada de amargura. Merece mais do que prisão. Ele tirou meu braço, minha honra. Eu quero que ferrem Aslot e o puna como ele merece. Hakkar, sentado à mesa, enxugava discretamente o suor da testa. Seu olhar evitava o de Ellerich. Ferrem. É um homem complicado. Você sabe que ele nutre certo respeito por Marastágua. A casa Astágua é leal a ele, não o contrário. Ferren salvou os Astágua da ruína, disse cauteloso. Não vai ser fácil fazê-lo se voltar contra alguém como Marastágua. Então que seja difícil, bradou Ellerich. Mas eu exijo que ele ouça. Exijo que alguém o faça entender que minha dor não será ignorada. Mirlet, encostado com disciplina numa pilastra, ajeitou os punhos das mangas e soltou um suspiro entediado. Se querem que eu vá até Ferren, eu irei. Seus olhos se estreitaram e sua expressão ganhou contornos de escárnio. Afinal, depois do fracasso com os embargos e com meus homens sendo capturados, é o mínimo que posso fazer para remediar a imagem que criaram de mim. Ellerich se virou de vez, o manto oscilando. Cuidado com o tom, Mirlet. Só estou dizendo a verdade. Ele se afastou da pilastra e caminhou com calma até a mesa. Marastágua é uma pedra no nosso caminho. E mesmo preso, continua atrapalhando tudo. Ferren pode ser nobre, mas todos os nobres têm um preço. Se eu não conseguir dobrá-lo, ao menos plantarei a dúvida. Hakkar suspirou. Gullet está no seu encalço, Mirlet. Cada passo que dá, ele parece estar um atrás de você. Mirlet sorriu com desdém. O filhote rebelde? Ele pode uivar o quanto quiser. Não tem garras para me parar. Ellerich apertou o punho ao lado do corpo, o único braço que restava tenso como ferro. Eu vou lidar com Gullet. O garoto já passou dos limites ao desafiar os próprios pais. Sua voz era cortante. Quando o Marastágua cair, não sobrará ninguém. Ele é o alicerce desses revoltosos. Hakkar nada respondeu, mas o desconforto em seu rosto era visível. Vá então, Mirlet, mas cuidado. Ferren pode ser honrado, e homens honrados às vezes são os mais perigosos. Mirlet deu meia volta com um gesto arrogante. Não se preocupem, não caio tão fácil quanto nossos prisioneiros. E saiu, levando consigo o documento selado com o pedido de punição. Uma última cartada em um jogo onde cada movimento podia custar uma guerra. Durante a noite, os portões da casa Astágua se abriram lentamente, o barulho dos mecanismos do ferro rangendo sob o esforço dos servos. Mirlet surgiu pela entrada principal com passos firmes, vestido com seu manto escuro de gola alta e um broche dourado preso à dobra de seu ombro. Em sua mão, o pergaminho selado com o pedido de punição para Marastágua, como um punhal bem afiado. Antes que pudesse descer os degraus da escadaria, uma figura surgiu de lado, cortando seu caminho. Era Gullet Astágua. O manto azul claro batendo contra as pernas, os olhos fixos nele, como lâminas de gelo. Está indo a algum lugar importante, Mirlet? O regente parou, ergueu uma sobrancelha com falso espanto. Gullet? Sempre tão vigilante? Mas sim, estou indo. Fora dos limites da casa. Como é de meu direito. Não tenho obrigação de te dar satisfações. E ainda assim, disse Gullet, dando um passo à frente firme, você parece sempre surgir nos momentos mais problemáticos. Como quem sabe onde e quando atacar.
Atacar? Riu Mirlet, um som curto, sem humor. Estou apenas exercendo minha função. Tenho uma carta para um velho amigo. Diplomacia, garoto. É assim que se age quando se tem cérebro, não músculos. Diplomacia, repetiu Gullet, agora com um tom mais sombrio. Como os embargos, não é? Ou como a sabotagem nas fazendas e nas minas? Está perdendo sua habilidade, Mirlet. Ou talvez esteja apenas desesperado. O rosto de Mirlet se fechou por um segundo, mas ele manteve o sorriso debochado. Você fala como se tivesse provas. Mas tudo o que você tem são suposições. E o nome do seu querido primo preso numa cela. Marastágua é um fardo, e todos que se arrastam com ele vão afundar juntos. Gullet apertou os punhos, mas se conteve. Continue se iludindo. O tempo não está a seu favor, e você não terá êxito com Ferren Aslot. Ele conhece a lealdade da Casastágua, e também o tipo de verme que se esconde sob a pele dos aliados dos regentes. Verme? Mirlet sorriu com escárnio. Cuidado com as palavras, ou vai acabar falando como seu primo, e indo parar onde ele está. Antes que Gullet pudesse responder, 2 guardas se aproximaram apressados pelo corredor. Lord Gullet, um deles chamou. Seus pais solicitaram sua presença imediatamente. É urgente. Gullet lançou um último olhar para Mirlet. Seja rápido, Mirlet. Quanto mais longe você for, mais perto estará de cair. E se virou, indo na direção oposta com os guardas, o manto esvoaçando como uma bandeira de guerra ao vento. Mirlet o observou desaparecer pelo corredor. Seus olhos estreitos perderam o brilho zombetero por um instante. Depois, ajustou o manto, firmou o pergaminho contra o peito e seguiu em frente. Ele ainda tinha um jogo a jogar, e não perderia sem lutar. Na manhã seguinte, o grande salão de reuniões da ala interna da Casastágua estava mergulhado numa penumbra dourada. As velas altas tremeluziam sob o sopro leve do vento vindo das janelas abertas, revelando as estátuas dos ancestrais e os brasões antigos da linhagem. O silêncio era denso, como se a própria história da casa prendesse a respiração. Gullet entrou, os passos ecoando nas pedras antigas. À frente, sentados lado a lado, na elevação do salão, estavam seus pais, Hakkar Astágua, vestindo o negro formal dos conselheiros, e Ellerich Astágua, a manga direita vazia, onde ainda estivera seu braço de guerra. Agora um lembrete amargo do passado recente. Chamaram-me? Gullet quebrou o silêncio com firmeza. O tom era polido, mas não submisso. Ellerich o encarou primeiro. Seus olhos estavam sombreados por um misto de raiva e frustração. Havia algo que quase predador no jeito como ela o observava, como uma fera que ainda não havia decidido se atacaria ou não. Você está se metendo demais, disse ela, seca, interferindo com gente que está muito acima da sua posição. Gullet ergueu o queixo. Interferindo? Estou protegendo o nome da nossa casa e tentando impedir que ela apodreça sob os sorrisos falsos de certos regentes. Hakkar se mexeu na cadeira, inquieto. Havia suor em sua testa, como sempre que o nome de Marastágua era citado. Você não entende o quadro maior, Gullet. Nós temos alianças, obrigações, a política envolvida que você ainda não compreende. Eu compreendo muito bem, retrucou o filho, a voz ganhando um tom mais sombrio. Vocês estão tentando vender a dignidade da nossa família por influência. Estão pisando no sangue dos nossos, achando que ninguém vai reagir. Ellerich levantou de súbito. Mesmo com a ausência de um braço, sua presença era intimidante. Já chega! A partir de agora, você está proibido de entrar nas alas diplomáticas e de participar de qualquer reunião com membros externos à Casastágua. Nenhum documento oficial passa mais pelas suas mãos. E se aproximar de qualquer emissário, eu mesma darei fim a essa insolência.
Gullet não recuou. Seus olhos estavam fixos nos da mãe. E algo dentro dele queimava. Uma fúria fria, silenciosa, diferente da que costumava dominar a Marastágua. Ele não era seu primo, mas havia herdado o fogo dos Astágua. Mesmo assim. Você tem medo dele. Tem medo de mim. Porque eu sou o que restou daquilo que essa casa deveria representar. Não se iluda, respondeu Hakkar, finalmente erguendo os olhos. Você é só um garoto. Cometa um erro. Um cometa sem órbita. E será esmagado se continuar assim. Gullet olhou os dois, um de cada lado da escuridão. Vocês não são minha casa. Só o nome restou. E sem esperar liberação, deu meia volta e saiu do salão, deixando para trás o silêncio quebrado, apenas para bater das portas de madeira se fechando.